Então vamos lá para mais uma aula, continuar nossas aulas de matemática sobre medidas, tá certo? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre medidas de massa, tá certo? E vocês continuam aqui comigo. Eu tô de olho aqui, viu? Quem tá prestando atenção? Viu, São Miguel dos Santos, São Miguel Leonardo e seu Gustavo? Tô de olho em vocês, ó. Tá certo? Então vamos lá continuar nossa aula sobre medidas. Hoje medidas de massa, tá? Vocês já conhecem, a gente já viu esse assunto. Então, só pra gente rever de novo, certo? E relembrar algumas coisas que pode ser que tenham esquecido, tá certo? Então, onde é que a gente usa medidas de massa? A gente usa constantemente. Quando a gente vai saber nosso peso, medidas de massa. A gente vai no mercado comprar alguma coisa, por exemplo, comprar um cuscuz, na época do São João, né? Um cuscuzinho é medida de massa. Uma pipoca, medida de massa. Aqui tem um milho para fazer pipoca no São João, medidas de massa também, tá certo? Então, em várias coisas que a gente compra e a gente usa medida de massa, tá certo? A carne, certo? Várias coisas que a gente usa. E qual é o instrumento que a gente usa para medir essas medidas de massa? A gente usa como instrumento a balança, tá? Essa era a única balança que eu tinha aqui em casa, mas existem vários tipos de balanças. Tem essas daqui, certo? E vários tipos, tá certo? Então, as medidas de massa, elas estão presentes aí constantemente, certo? E a medida assim padrão das medidas de massa é o grama, tá certo? Então o grama, representado pela letrinha G, é a medida padrão das medidas de massa. Claro que vai ter medidas maiores que o grama e menores que o grama. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa grama. Tem aqui, ó, cuscuz, ó. O cuscuz, 500, aí tem um G aqui, ó. Esse G representa grama, 500 gramas, tá certo? Então a grama é a unidade base da medida de massa, tá certo? Então vai ter os maiores que o grama, que a gente chama de múltiplos, tá certo? Ou seja, que é maior, é multiplicado. Então, quais são os múltiplos? A gente tem o decagrama, o hectograma e o quilograma, que a gente conhece bastante. A maioria das coisas que a gente usa é em quilo, tá certo? Então, em quilograma. Esses são os maiores que o grama. E a gente tem os submúltiplos, que são aquelas medidas menores que o grama, que são o decigrama, o centigrama e o miligrama, tá certo? Todos esses são menores. Então, aqui no meio eu vou ter a grama. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui eu vou ter a grama. Aí, o maior que a grama, eu vou ter o decagrama, o hectograma e o quilograma, tá certo? Maiores. Aqui embaixo do grama, eu vou ter o decigrama, o centigrama e o miligrama, tá certo? O grama sempre vai estar aí no meio, porque ele é a base, tá certo? Então, além desses, quando a gente está falando de coisas muito pesadas assim, a gente também ter também a medida que se chama tonelada, que são para coisas muito pesadas, cargas de avião, de navio, tá certo? Então, é usado a tonelada, ok? E também aqui a gente conhece bastante, como a gente mora na zona rural, a gente conhece bastante, que se usa o arroba, por exemplo. Aquele boi pesa 10 arroba. E o que é arroba? Então, arroba quer dizer que é 10, que é 15 quilos, tá certo? Um arroba é 15 quilos, tá certo? Então, quando ele diz que aquele boi tem 10 arroba, ele tá dizendo que é o 10 multiplicado por 15, porque cada 1 quilo é 15, tá certo? Então, aí ia ser 10 vezes 15, por exemplo, 150 quilos. Então, quer dizer que aquele boi pesa 150, porque um arroba equivale a 15 quilos, tá certo? Então, essas são aí as medidas que a gente usa
e que é usado no nosso dia a dia, certo? Então, cada um equivale a alguma coisa. Se a gente vai pesar, por exemplo, cargas, a gente usa a tonelada, certo? Aqui no meio agrícola usa mais o quê? Arroba, tá certo? Se eu for me pesar, eu vou usar o quê? O quilo. Se eu for pesar coisas menores, eu vou usar aí medidas menores. Então, vamos lá. Quilograma, como falando aqui como 1 quilo, eu tenho esse aqui da margarina, tá? É 1 quilo. Então, 1 quilo, ele equivale a 1000 gramas, tá certo? Então, para que eu tenha 1 quilo, por exemplo, aqui eu tenho 500 gramas. Para eu chegar no quilo, eu preciso do quê? De outro desse. 500 mais 500, 1000. Então, quando eu chego em 1000, eu vou ter quilograma, tá certo? Eu vou ter 1 quilo. Aqui, por exemplo, a minha manteiga é 1 quilo, tá certo? Aqui, ó, também tem essa, tá tudo aqui embaixo, que é tanta coisa que não tá mais. Essa daqui maior é 3 quilos, certo? 3 quilogramas. Então, vamos supor, isso aqui tem 1 quilo. E esse 3, então é como se tivesse 3 dessa aqui dentro, tá certo? 3 quilogramas. A metade de 1 quilo, 1 quilo é 1000. Então, a metade de 1000 é 500. Então, quando eu falo meio quilo, eu tô falando de 500 gramas, tá certo? Como, por exemplo, aqui, o cuscuz, ele tem 500 gramas. Então, ele tem 1000 ou meio quilo, tá certo? Aqui também eu tenho essa aqui, ó, essa margarina, que é aqui, ó, 250 gramas, tá certo? Então, quantas dessas eu precisaria para ter 1 quilo? Pensa aí, bem rapidinho, me fala. Quantas será que eu preciso para ter 1 quilo? Ela tem 250, ó. A gente já sabe que 1 quilo é 1000 gramas. Então, a gente tem que ter 1000 gramas. Então, vamos lá. Se eu somasse, pegasse uma dessa e outra dessa, 250 mais 250 ia dar quanto? 500, né? 500 já é 1 quilo? Não. Então, eu ia precisar de mais quantas? Mais 500, ou seja, mais 2 dessa. Então, se eu tivesse 4 dessa daqui, ó, eu ia ter 1 quilo. Por quê? Ó, 250 mais 250 mais 250 mais 250 ia formar o quê? 1000. Então, quando forma 1000, eu tenho 1 quilo, tá certo? Então, se eu tivesse 4 dessas, eu ia ter 1 quilo, tá certo? Olha só. Essa pipoca aqui, ó, 15 gramas, tá certo? Então, aqui a gente já falou de quilo, de grama e a miligrama. Onde é que a gente usa? O que é que a gente pesa com a miligrama? Então, a miligrama são coisas muito pequenas, tá certo? Eu tenho aqui como exemplo, aqui, ó, meus remédios. Olha aqui, meu remédio. Esse meu remédio é 80 miligramas. Olha aqui, não é grama, é miligramas. É menor do que a grama. Então, o exemplo de remédios, certo? Que são muito pequenos, são em miligramas, tá certo? Então, objetos pequenos, miligramas, tá certo? Um pouquinho os maiores, a gente vai usar aí, ó, grama, tá certo? 1 grama. E maiores que isso, o quilo, que também é o nosso peso, tá certo? Então, lembra aí, tá certo? 1 quilo equivale a 1000. Então, essa foi nossa aula sobre medidas, certo? De massa. E espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai estudar outra medida, tá certo? Um beijo para todos e até a próxima aula.